O estúdio estava em polvorosa. Luzes piscavam, câmeras se ajustavam e a equipe corria de um lado para o outro. Mas lá no centro, imponente em sua cadeira giratória, estava Bonner, o rosto mais conhecido da televisão brasileira. Seus OLHS geralmente gentis brilhavam com uma determinação incomum. Naquela noite, ele romperia o protocolo. A pauta era o de sempre: política, economia, as últimas manchetes. Mas, em um determinado momento, com a voz grave que o Brasil conhecia tão bem, Bonner desviou-se do roteiro. Nossos telespectadores, começou ele, com uma pausa dramática que prendia a atenção de milhões, muitas vezes se perguntam para onde vai o dinheiro de seus impostos. Há uma desconexão evidente entre o que se diz nos gabinetes e o que se vive nas ruas. Ele não citou nomes, mas a referência era clara. Os gastos da ex-primeira-dama, Michele, haviam se tornado um tema quente nas redes sociais e nos bastidores políticos. Relatórios vazados e notas fiscais duvidosas pintavam um quadro de opulência que contrastava duramente com a realidade da maioria dos brasileiros. Bonner, com sua maestria em conduzir a narrativa, desfiou uma série de questionamentos sobre a transparência dos gastos públicos, usando a figura da ex-primeira-dama como um exemplo implícito. Será que um cidadão comum conseguiria justificar certas despesas com a mesma facilidade? A quem a conta final é apresentada? A repercussão foi instantânea. As redes sociais explodiram. Muitos aplaudiram a coragem do apresentador, cansados da blindagem a figuras públicas. Outros, fervorosos defensores da ex-primeira-dama, o acusaram de partidarismo e de buscar cliques. Michele, por sua vez, sentiu o golpe. Acostumada com a adulação e protegida por um séquito de assessores, a exposição pública de seus gastos a atingiu em cheio. Ela via em Bonner não apenas um jornalista, mas um inimigo, um arauto da velha mídia que ela tanto criticava. Seu ego, ferido, exigia uma resposta à altura. E a resposta veio de onde ninguém esperava, um desafio ao vivo no Instagram. Bonner, você me acusa sem provas, de forma covarde, em seu palanque pago. Se é homem, aceite um debate comigo, ao vivo, no meu Instagram. O povo brasileiro merece a verdade, não as suas insinuações baratas. A notícia correu como pólvora. Um confronto direto entre o titã da televisão e a ex-primeira-dama das redes sociais. A internet parou. A expectativa era palpável. Michele via ali a oportunidade perfeita para descredibilizar Bonner, expondo como um jornalista elitista, desconectado da base popular que ela, em sua visão, representava. Ela se via como Davi contra o Golias da mídia tradicional, pronta para virar o jogo em seu próprio campo. Mal sabia ela que a simplicidade e a conexão genuína de Bonner com o povo seriam as armas mais poderosas naquele embate inesperado. A tela do celular de Michele irradiava uma luz fria enquanto os números de espectadores simultâneos na live do Instagram subiam vertiginosamente. Ela sorria para a câmera, confiante, vestindo um blazer de corte impecável e maquiagem impecável. Ao seu lado, um assessor ajeitava discretamente o microfone de lapela. A aura era de poder, de quem está acostumado a ditar as regras do jogo. Bonner aceitou o desafio com a mesma compostura que o consagrou na televisão. Sua equipe tentou demovê-lo, argumentando que o formato do Instagram era inadequado para um debate sério e que ele estaria entrando no território da adversária. Mas Bonner estava irredutível. Ele via naquela plataforma uma oportunidade de falar diretamente com as pessoas, sem filtros ou edições. A live começou com uma saudação protocolar de Michele, que tentou impor um tom de superioridade. Boa noite a todos. É importante que este espaço seja usado para restabelecer a verdade diante das acusações levianas que foram feitas. Ela direcionou um olhar fixo para a câmera, como se Bonner estivesse ali, ao seu lado, acuado. Bonner entrou na live com um semblante sereno, sem a maquiagem carregada ou figurino formal que o público estava acostumado. Ele estava em um ambiente simples, com uma iluminação suave, transmitindo uma sensação de proximidade. Sua primeira fala foi desarmante. Boa noite, Michele. Boa noite a todos que nos acompanham. Agradeço a oportunidade de conversarmos diretamente. A ex-primeira-dama tentou conduzir o debate para um terreno mais técnico, questionando a metodologia das reportagens e insinuando motivações políticas por trás das críticas. Ela citava números,
percentuais e decretos, tentando construir uma narrativa de lisura e transparência. Mas Bonner, com sua experiência de décadas no jornalismo, sabia como tocar no ponto nevrálgico da questão. Ele não se perdeu em tecnicismos. Em vez disso, começou a fazer perguntas simples, diretas, que ecoavam as dúvidas do cidadão comum. Michele, perguntou ele, com sua voz calma e ponderada, a senhora poderia explicar, de forma simples, para pessoas que nos assistem agora, como se justifica um gasto tão elevado com item de luxo, enquanto muitos brasileiros lutam para colocar comida na mesa? O tom era respeitoso, mas a pergunta era um golpe certeiro. Michele hesitou por um instante, buscando as palavras certas em seu script mental. Ela tentou desviar o assunto, falando sobre a importância da imagem do país e a necessidade de representar o Brasil em eventos internacionais. Bonner não a interrompeu, mas manteve o olhar fixo na câmera, transmitindo uma sensação de incredulidade silenciosa. Quando Michele terminou sua explanação, ele prosseguiu, com ainda mais simplicidade. Entendo, Michele. Mas imagine uma mãe que está assistindo esta live agora, com 3 filhos pequenos, preocupada em como pagar a conta de luz no final do mês. Como ela concilia essa realidade com os gastos que estão sendo questionados? A câmera focou no rosto de Michele, que demonstrava um leve desconforto. Seus argumentos palacianos pareciam vazios diante da simplicidade da questão levantada por Bonner. Ele não a atacava, apenas colocava em perspectiva a distância entre o discurso institucional e a vida real das pessoas. A live continuou nesse tom. Michele tentava se defender com argumentos formais, enquanto Bonner, com sua linguagem acessível e sua conexão genuína com o público, trazia a discussão para o plano da realidade cotidiana. A cada pergunta simples e direta de Bonner, a imagem de Michele parecia se esfacelar um pouco mais. Os comentários na live eram esmagadores, com a maioria dos espectadores demonstrando apoio às perguntas do apresentador e questionando as justificativas da ex-primeira-dama. A estratégia de Michele de descredibilizar, Bonner havia se virado completamente contra ela. Era Bonner, com sua simplicidade e empatia, quem estava expondo a fragilidade do discurso da ex-primeira-dama e a desconexão entre a elite política e o povo. A live avançava, e o clima, que Michele esperava que fosse de sua total dominância, tornava-se cada vez mais desconfortável para ela. Os comentários na tela fervilhavam, a maioria esmagadora endossando Bonner. Eram mensagens como: "É isso, Bonner. Pergunta para ela. Finalmente alguém com coragem. Fala do povo, Bonner." A cada justificativa vazia de Michele, o abismo entre sua realidade e a do público aumentava. Bonner, com a paciência de um mestre, deixava falar, sem interrupções bruscas, mas com um olhar inquisitivo que a desestabilizava. Ele não gritava, não atacava, apenas perguntava. Eram perguntas tão básicas, tão conectadas à experiência do dia a dia do brasileiro médio, que desnudavam a complexidade das desculpas de Michele. Michele, Bonner retomou, sua voz calma cortando a tentativa dela de mudar o foco. A senhora mencionou a importância da representatividade. Mas para o aposentado que recebe um salário mínimo, para a família que vive de bicos, qual é a representatividade de um gasto de dezenas de milhares de reais em um evento social, enquanto hospitais públicos carecem de recursos básicos? A senhora consegue ver o contraste. A ex-primeira-dama engoliu em seco. Sua assessoria, que antes gesticulava freneticamente com sugestões, agora parecia paralisada. As respostas ensaiadas sobre investimento na imagem do país e protocolos de Estado pareciam flutuar no ar, sem pouso na realidade. O público via através da cortina de fumaça. A voz de Bonner, no entanto, começou a ganhar uma nuance mais emotiva, sem perder a serenidade. Minha carreira foi construída ouvindo as pessoas, andando pelas ruas, visitando as casas. Eu vi de perto a luta, o suor de quem trabalha. E o que o povo brasileiro espera não é menosprezar a importância de uma figura pública, mas sim ver que aqueles que os representam compartilham, de alguma forma, da sua realidade. Ou, no mínimo, que justifiquem seus privilégios de forma transparente e que ressoe com a nossa dignidade coletiva. Era um apelo à sensibilidade, um toque na ferida da desigualdade que aflige o país. A câmera de Michele capturava sua expressão cada vez mais tensa. Ela tentava sorrir, mas o sorriso era forçado, os olhos denunciavam o incômodo.
A imagem de Michelle, antes inabalável para seus apoiadores, começava a rachar em tempo real. O debate, ou melhor, o interrogatório gentil de Bonner, chegou ao clímax quando ele, com um tom quase paternal, concluiu: no final das contas, Michelle, o que o brasileiro quer saber é: os gastos foram justos? Foram transparentes? E, principalmente, eles refletem a realidade de quem paga a conta, que é o cidadão comum. Michelle, sem ter para onde correr, tentou uma última cartada, atacando a parcialidade da mídia e a perseguição política, mas sua voz já não tinha a mesma convicção. As palavras de Bonner, proferidas com simplicidade, tinham um peso maior, pois se conectavam com uma verdade visceral para milhões de pessoas. O silêncio e o eco. A live de Michelle terminou abruptamente. Alguns segundos de tela preta e o aviso de live encerrada. Bonner, ainda com a tela aberta em seu aparelho, percebeu que a audiência havia atingido picos históricos. Era um fenômeno. No dia seguinte, a repercussão foi avassaladora. Jornais, portais de notícia e programas de rádio discutiam o debate histórico no Instagram. A fala de Bonner sobre a distância entre o discurso e a realidade do cidadão comum viralizou em cortes, memes e trechos de áudio. O nome de Michelle e seus gastos se tornaram sinônimo de privilégio desconectado. No entanto, em poucas horas, algo estranho aconteceu. O vídeo original da live, que deveria estar salvo no perfil de Michelle para acesso posterior, simplesmente desapareceu. Vídeo indisponível, conteúdo removido, eram as mensagens que apareciam para quem tentava assistir novamente. O apagão gerou ainda mais teorias e indignação, fortalecendo a narrativa de que Michelle tinha algo a esconder. Apesar do vídeo ter sido misteriosamente apagado, o impacto das palavras de Bonner já estava gravado na memória popular. Ele não precisava de um registro permanente no Instagram. Sua voz ressoou na consciência coletiva, questionando não apenas os gastos de uma ex-primeira-dama, mas a própria essência do poder e da responsabilidade para com o povo. A imagem de Bonner saiu fortalecida como a voz da razão e da empatia, enquanto a de Michelle foi irreversivelmente abalada, marcada pela desconexão.